Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Celso Melani. Pronunciei certo, Celso? Não, tá certo, é isso aí. Bom, Celso, seja bem-vindo. Você pode contar para a gente aonde você está agora e como é que esse ano está indo para você até agora? Olá, tudo bem então? Tudo bem? Legal poder estar aqui também, né? Participando com você também, junto com toda a equipe aí da Alfa, né? Muito legal. Desde a iniciativa, né? Quando eu soube dessa iniciativa, né? Então, uma coisa muito bacana. E feliz também por poder estar aqui, né? Com vocês. Então, o prazer é todo nosso de ter você como colaborador. Bacana. Então, hoje eu estou aqui em Bauru, cidade de Bauru, no estado de São Paulo. Cheguei, vamos dizer assim, né? Vim para cá, né? Cheguei até aqui para estudar, fazer o meu curso de design, né? Que hoje é mais conhecido de design, né? Na época era só o desenho industrial e foi bem legal porque desde o início dessa trajetória aí eu conheci a fotografia, né? Desta forma dentro do próprio curso e, e aí foi uma sequência, né? Aquela coisa meio uma avalanche, né? Que vai te envolvendo, né? Então, da fotografia, eu, a partir desse momento, eu me envolvi de tal forma e acabei ficando, né? No meio dela, como durante todo o curso. Já no decorrer do curso, eu já comecei a dar aula de fotografias também. Terminei a faculdade, né? Terminei o curso dando aula depois na própria universidade, de foto também. Acabei substituindo o meu professor futuramente. E, e nesse processo eu estou até hoje, né? Agora já fazendo parte desse capítulo. E junto a isso, eu desenvolvi também todo o lado profissional, né? Então, uma, houve todo aí uma necessidade na época que eu acabei presenciando e através destas necessidades, destas oportunidades, eu acabei desenvolvendo muito o lado profissional. Então, hoje, assim, a fotografia, ela acaba ocupando aí, né, 80, 90% do lado profissional e lá na universidade, como eu sou parcial, eu fico, né, eu ainda gosto de manter esse contato com o pessoal lá, porque é legal, né? Você está com uma turma sempre jovem por ali, por perto, Ah, né? com certeza. Eu acho que as gerações mais jovens sempre inspiram É, a gente, é uma troca, né? então há sempre essa troca aí, né? Então, dentro disso daí é o que está acontecendo até hoje, né? E agora, nesse universo de pandemia e tudo mais, é, acabou entrando aí, né, o ensino à distância, né? Fazendo um mix aí. E Então, isso mudou bastante, né? Essa relação, né? Isso fica um pouco, assim, no meu ponto de vista, né? Depois de algumas décadas com o pessoal ali presencialmente. presencial, né? Muda muito, né? Uhum. Não, com certeza. Eu vou querer saber um pouco mais sobre isso, como você acha que a pandemia afetou e influenciou o seu trabalho. Mas primeiro eu gostaria de dar um passo atrás e saber um pouco melhor. Você mencionou então o design, era design industrial. Sim. E quando é que foi que você percebeu que você gostaria de focar mais o seu esforço em ser fotógrafo? Ou que você, eu acho que você ser fotógrafo, você ser um artista é uma coisa que é meio natural, né? A gente nasce ou não, sendo isso. Quando é que você percebeu que você era artista e o que foi sobre a fotografia que te atraiu? Por exemplo, o que me levou
a escolha do curso, né, foi justamente uma característica que eu tive, né, desde moleque, né, desde jovem, era poder desenhar, né? Então comecei a desenhar de uma forma autodidática, né? Então fazia alguns desenhos que me inspiravam bastante, tanto que depois até cheguei muito perto de talvez ir para uma arquitetura, né? Eu acabei fazendo um curso, meu ginásio, voltado para a construção, né? Então, eu desenvolvi nesse período aí alguns projetos, né? Então, me dava muito bem quando eu tinha que desenhar e colocar no papel algumas ideias, né? Então, isso foi muito marcante. E aí, chegando lá, quando eu cheguei no curso, obviamente, acabou sendo uma coisa muito natural, tá? Então, a hora que, desde o primeiro semestre, quando eu me deparei com a fotografia, com a linguagem, né, fotográfica, com a linguagem que a imagem instantaneamente permitia colocar uma ideia e essa ideia ser rapidamente absorvida, né, ou você, obviamente, começa a percebê-la também melhor, porque o desenho ele demora um certo tempo, né? Uhum. A fotografia, a hora que você se depara com aquela situação, você bate a foto, apesar que naquela época ainda era tudo no analógico, né? Uhum. Demorava ainda um tempo para você chegar no resultado final, mas ele já me agradava muito, porque mesmo demorando esse tempo, ele era muito mais rápido, né? Do que eu conseguiria fazer isso na mão. Então, isso me animou bastante. Então, foi mais ou menos isso. Então, acho que essa ansiedade, né, que é natural, esse desejo, essa vontade de você ver alguma coisa sendo manifestada, eu acredito que isso foi o impulso, tá? Essa foi a grande forma ou jeito, sei lá, de que acabou me seduzindo, né, muito para a fotografia. E logo nisso daí, né, durante esse processo, você vai fazendo experimentos, né, como começa a retratar os amigos, começa a fazer isso, e aí eu percebi que nesse viés, né, do retrato, eu fui muito bem, né, então é uma das áreas que eu tenho um destaque muito bom, que é tanto no retrato, como também a hora que eu entro na fotografia, na arquitetura, por exemplo, que também é muito marcante, e justamente por lidar bem com essa questão do desenho, da composição, né? Então, tudo isso ajudou a organizar uma ideia e ela estar impressa depois. Essa ia ser a minha pergunta na sequência, porque assim, para quem não conhece e quiser ter a oportunidade de dar uma olhada tanto no seu site quanto nas imagens que você já fez upload na plataforma da Alpha, para mim fica muito claro assim essa coisa da forma, tipo, do movimento, assim. Então, eu ia te perguntar, bom, daí você com as suas palavras, como você acha que esse seu passado em design se reflete no seu olhar como fotógrafo? E se de repente você pudesse escrever uma das suas fotografias, alguma coisa que tenha sido marcante, uma série que tenha sido marcante para você? Para mim, fica meio claro, mas eu gostaria de ouvir de você. É, o que eu, assim, sei lá, é que é tanta coisa, né, de uma certa forma, e, mas, assim, a hora que eu tenho ali, assim, é difícil você desvincular uma coisa da outra, né? Então, a hora que eu vejo, eu me deparo com uma situação e eu percebo nela que ali há mesmo, vamos dizer assim, às vezes até mesmo no caos, né, que a gente poderia olhar numa cena, você percebe que ali existe uma harmonia, tá? Uma harmonia entre os elementos. Então, isso sempre me fascinou.
esse olhar, né? Então, existe sempre o equilíbrio, tá? Então, eu consigo fazer esse recorte dessa natureza e mostrar aquilo que realmente é essencial. Então, esse é o meu foco, né, em todos esses trabalhos. Então, a hora que eu vejo uma forma que ela realmente, sabe, está bem resolvida, né, bem colocada, o que eu preciso é buscar um ponto de vista, tá? Então, eu tenho que me colocar num ponto de vista onde eu consigo ver aquela forma da maneira mais limpa possível, para que eu possa passar isso depois para outras pessoas. Então, aí que eu acho que é o mais legal. E aí que contribuiu muito, né? Você ter essa passagem, né? Pelos projetos, né? Pelo design, até quando eu também fiz muito, né, trabalhos para publicidade e tudo mais, às vezes você tem que criar uma cena, então você tem que pôr isso no papel, às vezes você tem que discutir isso com a equipe, com o pessoal que vai produzir. Então, toda essa dinâmica, né, em colocar uma ideia no papel, brifar, né, esses elementos, isso foi importante. E aí, a hora que você comenta, né, do movimento também, né, que é interessante essa parte, é que a própria fotografia, ela te traz, ou ela te coloca numa situação que ela é bem intrigante, porque você tem que congelar, né, uma cena, aquela cena fica estampada ali, então você sai do universo do movimento e aí você entra naquela cena parada. Então aí você vai ver todos os detalhes. Então, quanto mais próximo da precisão você puder estar, melhor, né? E aí, né, por exemplo, alguns trabalhos que eu mandei para vocês aí, né, na plataforma da Alfa, às vezes vamos dizer assim, é a hora que eu consigo sair um pouco desse meu universo, né, onde eu tenho que atender, né, por demanda, né, então eu sou sempre acionado, né, então alguém está precisando de alguma coisa, um cliente está precisando, então eu vou procurar atendê-lo naquela necessidade. E no meio disso, você faz alguns trabalhos, você enxerga algumas coisas, e é a hora que eu recorto, né? Faço um recorte destas cenas, destas imagens, e algumas delas estão aí, né? E outras que tem até uma série ali que eu gosto muito, que são os movimentos, né? Que está na plataforma. Uhum. Eu adoro bastante aquilo ali, porque é justamente a hora que você flui, né? Então, mesmo usando essa técnica de baixa, né, de longa exposição, mas ainda assim eu não consigo me desconectar da forma, não consigo, né, ou melhor, eu quero manter, né, a forma, quero manter uma certa fluidez, né, nesta composição. Então, isso me agrada muito, né, porque eu consigo ver movimento mesmo na imagem parada. A imagem parada, sim, com certeza. Eu adoraria saber, do seu ponto de vista, qual a diferença no seu processo de trabalho, quando você está criando alguma peça que seja artística, né, versus quando você está criando como uma comissão, quando alguém te pede, te dá um script, entre aspas, né? Isso é Uhum. o que eu quero, o resultado é muito diferente para você quando é uma coisa mais espontânea, o seu trabalho artístico versus a comissão. Porque quando você tem essa necessidade, né, de atender alguém, né, e isso é bem interessante, porque você acaba, por exemplo, quando eu quero fazer algo de iniciativa própria, e durante tanto tempo, né, ter feito trabalhos, né, através dessa demanda, né, então às vezes eu fico meio, vamos dizer assim, não meio perdido, mas
você se sente até às vezes meio inseguro, né? Porque você perdeu a referência de para quem você está fazendo, né? Então agora a referência sou eu vou fazer algo que eu quero. Mas esse algo que eu quero, ele não pode ser também. Eu não posso falar que essa imagem é só para exclusiva minha. Senão eu faria essa foto e colocaria na parede na minha frente aqui, né? Uhum. Mas eu tenho que fazer algo que também tem que atender outros, né? Quer dizer, né? Quem vai ser, quem vai consumir essa imagem futuramente. Então, essa é uma característica. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar, fazer um trabalho, por exemplo, para um arquiteto, né? Para registrar uma obra dele, então, às vezes tem o arquiteto, às vezes tem o decorador. Então, eu tenho que ver de que forma que ele quer que seja abordado aquela obra, né? Uhum. Às vezes a obra tem realmente combinação dela, né? O projeto dela, o desenho dela é bonito. Às vezes o desenvolvimento dela pode não ter ficado tão adequado, né? Como ele projetou. Então você tem que buscar, né? Elementos dentro destas situações. Às vezes é um design, né? Às vezes você tem que dar ênfase para os objetos, para as cenas, para os elementos que estão dentro daquele ambiente, daquele espaço. Então, eu tento assim me colocar no lugar da pessoa, né, de quem vai absorver aquela informação e através disso levar, né, o máximo de informação possível através disso. Então, essa é a minha tônica, né? E quando eu tenho que fazer o meu trabalho, né, de uma forma mais livre, tá? Aí eu vou ficar em cima destas outras premissas, né? Então, e às vezes você faz alguns questionamentos, né? Às vezes tem trabalhos meus que eles acabam voltando às vezes mais para a natureza, para alguns cuidados, sabe, instigar um pouco essa questão da preservação, tá? Então, todo fotógrafo, né, todo artista, todo pessoal sempre acaba usando essas relações, né, com a natureza, com a arte, porque ela é o caminho realmente para poder Uhum. tentar, né, de certa forma, abrir, né, um pouco os olhos para algumas situações destas, né? Não, com certeza. E eu acho que, especialmente nesse passado ano, que a gente passou por coisas tão difíceis e tão novas na nossa vida, muita gente acabou olhando ainda mais para a natureza como fonte de inspiração, como uma forma de ganhar perspectiva sobre a vida. Então, assim, eu concordo plenamente com tudo que você falou. Agora que a gente está chegando no final da nossa entrevista, eu queria saber de você, você já começou a falar sobre isso, mas sobre quais são suas inspirações para o seu trabalho e também o que foi durante esse ano de 2020 e agora já 2021, né? Estamos indo para o segundo ano de pandemia. Algumas coisas que te ajudaram a manter com o seu espírito elevado ou alegre, como se fosse algum tipo de dica que você pudesse dar para a pessoa que estiver te assistindo sobre o que fazer para você manter otimista e animado sobre o futuro. Então, esse período da pandemia, ele realmente, de certa forma, prejudicou bastante, né? Por exemplo, tem fotógrafos mais jornalistas, vamos dizer assim, que ficam na rua o tempo todo, né? Mesmo com pandemia, mesmo com tudo isso, eles têm que buscar realmente o trabalho dele na rua, mostrando. Então, como eu não estou nesta área, isso acabou me afetando um pouco, né? Buscar estas inspirações fora, né? Ter esta mobilidade, né? Vamos dizer assim, lidar, né? Naturalmente com isso, né? Então, eu acabei me reservando mais, né? Ficando mais em casa, né?
E isso, de certa forma, não me... Para o lado da fotografia, eu vi que eu não fui tão produtivo esse ano, né? Por conta destas restrições que até eu mesmo acabei, né, me colocando por questões de segurança, né? Então, não sou só eu, né? Então, eu estou aqui, eu estou com a minha esposa, a minha família, né? Minha filha, tenho 2 filhos, né? Um tá longe, está do outro lado do mundo. Tenho uma filha que ainda está dividindo aqui o home office em casa, às vezes em São Paulo. Então, assim, você fica um pouco preocupado com essas situações. Então, o que prejudicou bastante é assim, por exemplo, eu tinha, até uns tempos atrás, a gente tinha uma participação, a gente envolvia bastante com um grupo, tá? Tem um grupo de amigos, fotógrafos, artistas, e isso faz com que a gente produzisse, né, ou mantivesse um certo cuidado, né, em preparar alguns materiais assim. Então, desta forma, nós produzimos bastante, né, há uns tempos atrás, tanto que isso nós fizemos, né, até assim, rapidamente, coisa que não está ali, né, mas chegamos a produzir, por exemplo, um livro sobre um cerrado, né, aqui na nossa região. Dá para ver também que está meio embaçado. Tá com o fundo borrado, né, Aham. mas aqui, né, não sei se chegou aqui, não vai dar para ver, né? Então, fizemos, né, dois livros com grupo, né? Fiz um livro pessoal, né, mostrando de Bauru, um Bauru. outro livro que era Bauru, a história da cidade e a história do sanduíche, né, que o sanduíche, o nome Bauru, ele é Famoso. conhecido internacionalmente, né? E um outro livro também que foi um livro de arte, né? De fotos artísticas com poesia. Então, assim, Não. esses trabalhos, eles demandaram muito de uma presença física, né? De um contato, de um desenvolvimento. Então, isso foi muito legal. Agora, para passar agora para um outro cenário, é, fica um pouco mais difícil realmente, né? Então, não temos que amadurecer outras formas de trabalhar para que você consiga realmente fazer uma produção legal, né? Em cima disso. Agora, inspiração há, né? Eu basicamente eu uso tudo que é possível como forma de inspiração. Então, desde estar assistindo algumas séries, né? Filmes, os livros, então tudo, né? Olhando, né? O próprio Instagram te traz muitas referências, né? De muitos artistas, de muitos trabalhos no Facebook. Então, eu gosto né, de seguir, né, de olhar alguns trabalhos que De outras realmente pessoas. né, possam dar né, um sentido maior para tudo isso daí. Então, isso é legal, né? Além de, né, enquanto você está de uma forma assim, mais reservada em casa, você acaba fazendo outras coisas que, querendo ou não, elas são, né? Elas sempre somam, né? Então, desde você estar em casa, então tem que tomar mais cuidados, né? De repente, não dá para ficar chamando pessoas de fora, então você mesmo vai lá resolver um problema. Então, pintar uma parede, arrumar né, um detalhe da casa. Então, tudo isso te traz outras formas de Perspectivas. você se relacionar, né, com objetos, com texturas, com cores, com elementos que sempre vão agregando, né, a tudo isso. Então, eu acho todas essas experiências muito úteis, né, e muito positivas, Muito legal. sempre, né? Celso, infelizmente chegamos ao fim da entrevista. Foi um prazer falar com você. Obrigada pelo seu tempo. Tenho certeza que todo mundo vai adorar e curtir ainda mais o seu trabalho, agora que a gente conhece um pouco mais sobre o seu mundo.
E para quem está assistindo, fiquem ligados que tem mais por vir. Legal. Obrigada. Obrigado.